Olá, como estamos? Boa tarde. Muito bom estar aqui numa segunda-feira. Bora lá fazer os convites. Quem está disponível para assistir? Se não estiver disponível agora, pode assistir depois também. Deixa eu ver aqui, fazer mais alguns convites. Opa! Yes! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas, que eu achei, depois que eu postei ali, conversar com as plantas, né? Como criar, na verdade não é criar o nome delas, é ter essa conexão com elas, né? Que elas vão dizer para você o nome delas, como elas gostariam de ser chamadas. Porque o que acontece? Já aconteceu antes, eu assim, eu vou dar daí eu pensava comigo, né? Minha mente bem lógica. Vou dar um nome para essa planta de tal nome. Oi, Orlando, tudo bom, querida? Como estás? Daí ficava ali, vou dar para a planta tal nome. Só que eu dava esse nome para a planta, passava 2, 3 dias, esqueci o nome. Conversava com ela, não via o nome que eu tinha dado antes, daí vinha outros nomes, daí eu digo, tá, não sei dar nome para planta. Ficava comigo, né? Eu não sei dar nome para planta, porque eu não estava seguindo a energia. Eu não estava ali na conexão com a planta, não estava ali. Eu falo de planta, mas a gente pode estar também entrando nessa conexão com tudo, né? Mas como que a gente entra nessa conexão com todo? Porque assim, tudo é energia. Quando a gente tem essa clareza de que tudo é energia, então tudo tem vida. Esse copo tem vida. Ele é feito de átomo. Então ele tem vida. Ele não se move, ele está materializado nessa forma, mas ele não se move. Ele foi feito para quê? Para ficar fixo nessa forma. Mas ele tem energia, ele tem vida. Se eu vou lá e faço, vamos supor, quem é reikiano, quem trabalha com as energização da mão, não precisa nem ser reikiano. Só você fazer assim com a sua mão e você colocar aqui no copo, você está energizando ele através da sua energia. Através da sua energia, você está aqui energizando o copo. E você faz com que ele vibre mais do que ele estava vibrando antes. Quando a gente tem esse costume de conversar com as plantas, se você for prestar atenção... Olá, Jennifer, tudo bem? Se você for prestar atenção no conversar com as plantas, você vai sentir uma energia. É sair um pouco do racional e ir um pouco com o coração. É sentir, é como se fosse assim, estar prestando atenção no seu sentimento. Ou no sentimento que está tendo naquele momento, sabe? Daquela energia de sentimento que está tendo naquele momento. Porque quando você vai pegar uma planta... Deixa eu pegar a minha plantinha que tá aqui. Só um pouquinho. Ela é grandinha aqui. Peguei essa plantinha. Meio que entapou aqui. Quando você pega essa plantinha para conversar, se você for prestar atenção, passar a mão nela, prestar atenção na flor dela, observar as folhas que estão crescendo, as folhas novas que estão surgindo. E quando vem uma folha nova... Diz seja bem-vinda, agradeça por você estar aqui florindo ou trazendo mais vida para dentro da minha casa. Então, a partir desse momento que você vai tocando, vai acariciando, vai desejando bem para a planta, ela vai criando uma energia tipo, uau, eu estou sendo vista. Olá, Guilherme, tudo bem? Uau, eu estou sendo vista. E como eu estou sendo vista, ela vai começar a vir flores, ela vai começar a se sentir mais alegre.
Vou falar uma história dessa planta aqui. Essa planta aqui eu ganhei do meu vizinho, meu ex-vizinho. Ele se mudou e não tinha como ele levar umas plantas, então ele me deu pra mim de presente. Só que elas vieram, as flores delas, essas florzinhas aqui vermelhas, eram todas verde. Todas verde. Boa noite, Orlando, tudo bom, querida? As florzinhas dela era toda verde. E depois de um tempo começou a ficar vermelha. Nascia verde só, e depois de um tempo começou a ficar vermelha. Como ela fica aqui dentro de casa, começou a ficar vermelha. E quando ela começou a ficar vermelha, eu digo, uau, chegou a mudar a cor da flor. Não sei se realmente ela vai ficando verde quando ela vai ficando mais, vai secando, né? Mas as outras que eu tinha aqui, elas acabaram secando vermelha mesmo. Eu não entendi isso até agora. Que ela veio verde e depois ficou vermelha. Mas enfim, tá aqui bem linda, ancorando os meus trabalhos também. Porque eu utilizo as plantas para trabalhar. Que a energia das plantas num trabalho energético é de grande contribuição para a troca para trazer vida, né? Trazer energias positivas através dos elementais da natureza também. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Essa aqui é uma flor que eu ainda eu ainda não conversei com ela sobre nome. Eu converso mais com as minhas lá da rua. Então, o que aconteceu ali sobre como a gente vai, né, identificar os nomes das plantas? Na verdade, é elas que falam com a gente. Quando a gente entra e começa a ter esse contato com elas, você começa a ter um carinho maior. Você começa a ter um significado maior com elas. Você já começa a perceber quando ela tá triste, quando ela tá com sede, quando ela tá feliz, ou quando você começa a perceber, porque você vai estar entrando em ressonância com aquela vibração da planta. E quando você faz a pergunta, qual é o seu nome para ela, né? Como você gostaria de ser chamada? Como que você gostaria que eu te chamasse? Faça a pergunta e solta a pergunta. Não fica criando nome na sua cabeça. Solta, só faz e solta. Um outro momento que você for conversar com ela, vai chegar uma hora que você vai vir um nome na sua cabeça. E esse nome vai vir assim totalmente aleatório, tá? Às vezes vem por sílabas. Se você prestar atenção, vai vindo por sílabas. Ou então vem o nome, puf, é isso. Tipo, igual ali o Osvaldo. Quando veio o Osvaldo, a Ruda Macho, quando eu perguntei pra ele, qual é o seu nome? Veio Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. E ficou Osvaldo, 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 Osvaldo. Eu digo, não, mas Osvaldo, como eu tinha passado o final de semana na casa da minha amiga, o Osvaldo é o nome do gnomo da minha amiga, ficou gravado na minha mente. Por isso que eu não acreditei que fosse Osvaldo. Eu pensei que era a minha mente que estava criando aquilo. Daí eu cheguei assim pra planta. Arruda, eu queria tanto te dar saber o seu nome, como você gostaria que eu te chamasse, mas o Osvaldo tá na minha mente por conta do final de semana lá com a Carol, que é o gnomo dela, assim. Então faz o seguinte, se for possível, você entrar em contato comigo quando eu estiver meditando e me fala o seu nome. Soltei, pedi isso, soltei. Depois, isso foi no meio da tarde. À noite eu estava fazendo a minha meditação, que eu faço sempre à noite, de manhã e à noite, estava fazendo a minha meditação. Daí eu estava lá criando, né? Fazendo puxão de energia, criando o meu eu do futuro. Estava lá viajando no mundo etérico. Daqui a pouco vem, puf, uma visão de uma arruda. Eu digo, eu não acredito. Veio a visão dessa arruda e veio o Osvaldo. Eu digo, uau, então é Osvaldo mesmo o nome da arruda. Então, olha o que eu fiz. Eu entrei em conexão com a energia dele, né? Entrei em conexão com a energia dele. E eu pedi para que ele entrasse em conexão comigo quando eu estivesse meditando. Ele entrou e falou o nome dele. Daí eu falei, sim, agora eu acredito que você é Osvaldo.
Então eu comecei a chamar ele de Oswaldo. E quando eu comecei a chamar ele de Oswaldo, o que acontece? Como é uma energia, e toda energia quer ser vista, né? Todo como o eu te vejo, eu sei que você está aqui, eu te vejo, toda energia quer ser vista de uma forma harmoniosa. Então, quando eu comecei a chamar ele de Oswaldo, ele começou a criar mais folhinha, eu senti ele mais feliz quando eu comecei a me identificar com o nome, porque ele se sente visto. Você está me olhando não só apenas como uma arruda macho, mas você está me olhando a minha essência, você está olhando a essência da minha vida aqui, nessa existência, que é o Oswaldo, entendeu? A Francisca foi bem parecido com o Oswaldo. Deu sim, vamos ver se não é coisa da minha cabeça. É porque a gente fica, por mais que nós trabalhamos com energia, a gente fica um pouquinho na dúvida do que está acontecendo. A nossa mente, ela acaba nos boicotando muitas vezes. Então eu fiquei na dúvida, vamos ver. Então tá, agora eu vou fazer o teste daí eu fiz o teste com a Arruda fêmea. Então tá, Arruda, vamos ver aqui. Como o Oswaldo apareceu para mim na minha meditação, eu gostaria que você aparecesse também na minha meditação e me falasse o seu nome. Daí tá, soltei. Mas ela apareceu no outro dia, não foi? O Oswaldo foi no mesmo dia que eu perguntei. Ela apareceu depois de 1 ou 2 dias, eu fazendo a meditação. Só que o Oswaldo apareceu para mim o vaso. Um vaso não igual como ele é, mas um vaso cheio de arruda. A Francisca apareceu folhas de arruda. Começou a aparecer folhas de arruda na minha meditação. Eu digo, uau, arruda. Daí veio o quê? Francisca. Eu digo, nossa, que interessante. Então a Francisca se identificou também através da meditação. Mas isso é papo de louco, né? Assim, pode ser. Experimenta fazer você. Se você está numa prática, já pratica meditação, ou você está iniciando uma meditação, quando você medita, você interioriza, você presta atenção na sua energia etérica, no seu campo etérico. Então, tudo que envolve o seu campo etérico vai vir através dos seus pensamentos, porque a meditação, ela não vai trabalhar, vamos supor, ela não vai trabalhar o não pensar. Vai vir pensamento, só que esses pensamentos você tem que, não é que não pode, o ideal é você não entrar nesses pensamentos, que daí você vai só observando. Como eu estava trabalhando na meditação, criando algo para o meu futuro, entrando no meu campo etérico. Oi, Mai, tudo bom, lindona? Entrando no meu campo etérico, para eu criar algo para o meu futuro, então eu estava imaginando o que eu gostaria para a minha vida. E nessas imaginações que eu estava criando, apareceu a Arruda, tanto o Oswaldo quanto a Francisca. Então, e nessa aparição, eles vieram e falaram o nome deles. Daí eu descobri que era o nome deles porque eu não esqueci. Não era a minha mente que estava dando o nome para aquela planta, e sim era elas que estavam se comunicando comigo, de como elas queriam ser chamadas. Já o Alfredo, que é a pimenta, ou pimenta, vamos dizer assim, né? O Alfredo, eu achei interessante porque quando eu estava ali conversando com o Oswaldo, e de repente eu comecei a chamar o Oswaldo de Alfredo, eu digo, mas não é Alfredo, é Oswaldo? E não sei o que, de novo conversando, veio Alfredo. Nisso eu olhei para a pimenta, no que eu olhei para a pimenta, sabe assim, quando você sente a energia, tipo, ela que sou eu. Tipo assim, senti uma energia dela dizendo assim, sou eu, o Alfredo sou eu. Eu digo, ai, agora entendi, Alfredo, então seja bem-vindo. E comecei a conversar com ele. Na verdade, eu prestei atenção. Oi, Cíntia. Eu prestei atenção, quando eu estava chamando o Oswaldo de Alfredo, e olhei para lá, eu prestei atenção numa pimentinha que estava nascendo. Eu digo, nossa, eu não tinha visto que tinha dado flor e já está nascendo pimenta.
E passou, daqui a pouco veio de novo o Alfredo. Daí eu digo, então a pimenta é o Alfredo. Entendeu? Essas coisas pequenas. Essa semana eu tava molhando o Alfredo. Não, eu tava molhando a Joelma. A Joelma veio bem fácil. Eu perguntei pra ela, Joelma, pra Comigo Ninguém Pode, ela tava crescendo assim. Como você gostaria de ser chamada? E veio Joelma, eu digo, Calypso? A Joelma do Calypso quer vir aqui trabalhar comigo, junto com a minha Comigo Ninguém Pode. Eu comecei a rir, sério que é Joelma? Sim, Joelma. Daí ficou Joelma, e eu molhando a Joelma esses dias e veio Cristal. Eu digo, uau, quem é Cristal agora? Cristal, daí eu olhei assim, era uma flor, a minha florzinha, eu sempre esqueço o nome daquela florzinha, uma florzinha amarela. Eu esqueço. Uma florzinha amarela que eu tenho ali se identificou como um cristal. Isso significa o quê? Que quando a gente está em conexão com a energia externa, ou estar presente no que você está fazendo, conversando com as plantas, porque quando você troca alegria com as plantas, uma conversa de amorosidade, de suavidade, elas vão se sentir mais amorosas, mais fortalecidas. Quando você está num processo um pouco difícil e você conversar com as plantas e pedir para que elas possam contribuir com você naquele momento, elas vão contribuir. Porque elas são ser vivos. Para quem estuda... Oi, Silma, tudo bem? Para quem estuda, ou já estudou, ou tem interesse de estudar as dimensões, os campos, as dimensões em que nós vivemos, nós aqui no planeta Terra, a gente está entrando agora, já entramos na quinta dimensão, que a quinta dimensão é a dimensão da consciência, de estar presente aqui agora, estar consciente no que você pensa, no que você faz, no que você fala. Então, nós estamos para nós, seres humanos, que estamos mais, vamos supor, trabalhando a nossa consciência, expandindo o nosso conhecimento, nós estamos entrando ou já estamos na quinta dimensão por conta da expansão da consciência. Mas para a gente viver realmente nessa quinta dimensão, nós temos que trabalhar muito o nosso campo mental, para que a gente possa ter uma consciência no aqui e agora e ter constância nessa consciência, né? Mas, vamos supor, antes da quinta dimensão, tem a quarta dimensão, que são as dimensões dos sonhos. A quarta dimensão é a dimensão do astral, que é chamada. A dimensão dos sonhos, a dimensão da elevação, como eu vou te explicar? A quarta dimensão é bem difícil assim de explicar. Eu vou botar assim no contexto a dimensão dos sonhos e a dimensão do astral. Quem faz parte, quem usou já a Madricita, que é a Ayahuasca, a Sagrada Medicina da Floresta, já teve essa experiência do astral. Então, é uma dimensão onde a gente tem elevações de frequência e tem um contato mais forte com a espiritualidade. Na terceira dimensão, a terceira dimensão é a dimensão que nós estávamos, é como se fosse a dimensão da sobrevivência. Nós estamos aqui, seres humanos, vivendo na terceira dimensão. Então, quem vive na quinta dimensão tem acesso à quarta dimensão, à terceira dimensão, à segunda dimensão e à primeira dimensão. Quem vive na quarta dimensão tem acesso só à terceira dimensão, à segunda dimensão e à primeira dimensão. Sagrada Medicina, muita gratidão. É verdade. Ela expande bastante a consciência e ajuda a gente a ir para a quinta dimensão. Quem vive na terceira dimensão tem acesso à primeira e à segunda dimensão. As plantas, os animais, hoje em dia alguns animais já estão vivendo na terceira dimensão. Mas as plantas, os animais, as verduras, os legumes são seres vivos que têm mutações
Só eles se movimentam, porque as plantas têm esse movimento, os animais se movimentam, tem uma forma energética de comunicação, eles estão na segunda dimensão. Então, as plantas, eles estão na segunda dimensão, então onde a gente tem energeticamente esse contato de estar conversando, se comunicando com elas. Já as pedras, os minérios, que também tem energia, porque, vamos supor, a pedra é um ancestral muito antigo. As pedras, os cristais, as pedras, os minérios, né? Muito interessante. Eu converso com as minhas plantas porque eu ouvi a minha prima falar que as plantas dela dizia que as plantas tinham vida, e hoje com essa live eu estou entendendo melhor ainda, minha prima. Sim, isso é legal, que bom que você está conseguindo entender, porque é uma contribuição a gente saber, né, entender melhor o que acontece. Então você vai ter mais consciência de como fazer, de como entrar em contato com as plantas. Eu tô dando significado das plantas, depois eu falo de outras coisinhas que aconteceram comigo também, que eu acho muito importante comunicar aqui. Então, ali os minérios já fazem parte da primeira dimensão. A primeira dimensão tem matéria-prima, são feitos de átomos, né? Também tem energia muito ali. Os cristais têm uma consciência maravilhosa de cura, por isso que os cristais são utilizados em terapias para poder estar trabalhando, transmutando ou então energizando o seu campo energético. Então a energia dele atua direto no seu campo energético, trazendo uma cura. Então os cristais, a única coisa, eles não têm movimento, eles não podem se mover. Então, eles têm consciência, mas eles não têm movimento, eles não podem se mover, então eles vivem na primeira dimensão. E a energia deles é muito forte. Se você deixar em contato um cristal numa fonte de água, ele se energiza tanto que ele acaba crescendo. E se você deixa ele fora, eu percebi que alguns cristais meus, por conta de eu não energizar sempre, como eu energizo? Eu coloco na chuva. Quer ver? Adoro quando tá chovendo, porque daí eu vou lá, coloco todos os cristais na terra e deixo a chuva energizar eles junto com a terra. E quando eles não são energizados, eles vão encolhendo. Eles vão como se eles estivessem morrendo. A energia deles vão acabando, sabe? A energia vai acabando, ele trabalha tanto naquela situação, ele gasta tanto, a energia deles é tão forte para o nosso campo etérico, que ele acaba se desgastando. Então ele se fortalece como? Com a natureza, com a chuva, com a terra, com o sol. Então é sempre importante, quem tem cristais, colocar eles em contato com a natureza a cada 15, 10 dias, para que eles possam estar se energizando. Igual as plantas se ficar trancada dentro de casa sem a água também morre. Então todos os seres, vamos dizer, das dimensões precisam do elemento água para poder se fortalecer e se nutrir. Olha que interessante, né? Isso é bem interessante. E o que aconteceu comigo, que eu achei assim incrível, porque quando você começa a ter conexão com o que você ama, com algo que você tem muito valor, você tem valor. Vamos supor, isso eu tô falando agora e me veio muito forte uma coisa que eu já sabia e eu não estava fazendo. Tudo que você faz, produz, existe uma consciência, existe uma energia. Se você cria algo para o seu trabalho, esse algo para o seu trabalho, essa sua empresa, ela tem uma energia. Então você tem que nutrir essa energia de alguma forma, né? E se você tem uma casa, você tem que nutrir a energia dessa casa de alguma forma, porque se você está dentro de uma casa tendo só pensamentos ruins, não conseguindo dormir,
a casa, a energia da casa, tipo assim, você não consegue ficar dentro de casa. Já aconteceu comigo de algumas vezes não conseguir ficar aqui dentro de casa. E eu pensando, como é que eu vou trabalhar em casa se eu não consigo ficar dentro de casa? Por quê? Precisava de uma limpeza energética. As formas e pensamentos, tanto por como eu atendo online, eu tenho que ter a casa muito bem energizada. E se eu não tenho a casa energizada, como é que o meu projeto vai para frente? Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer uma limpeza energética na casa. Com os anjos da criação, eu faço toda semana a pintura nela, a pintura com o símbolo de Jesus, com a tinta magnética da supraconsciência mental. Então, o que eu trago? Eu trago essa energia da casa ter uma consciência maior que a minha, para que ela possa estar contribuindo o meu desenvolvimento. Então, quando eu faço isso com a casa, eu entro em ressonância harmônica com a casa e com todos os elementos que estão aqui, para contribuir no meu trabalho, como eu trabalho em casa, para contribuir no meu trabalho, para contribuir na harmonização da minha vida. Então, como tudo é energia, você pode estar conversando com tudo, com a sua geladeira, com o seu fogão. Se tem alguma coisa na sua casa que está quebrando muito, ou que está quase quebrando, que você está sentindo alguma coisa, começa a conversar com ela, pergunta o que ela deseja. Começa a perguntar para ela o que é melhor para ela. Ou então, começa a se identificar com ela, perguntando o nome. Começa a ter uma afinidade melhor com ela. Como se fosse, ela tem energia, como se fosse uma planta ou como se fosse um animal de estimação. Aquele objeto tem energia. Então a energia dele está o quê? Está sendo sugada por uma energia densa. Então você precisa o quê? Limpar aquela energia densa para que coloque harmonia, para que ela trabalhe de uma forma mais produtiva. Isso eu fiz com o meu carro. O que aconteceu com o meu carro? Vou contar aqui para vocês. Eu achei muito lindo isso. Na semana passada eu estava querendo vender meu carro, só que como ele estava dando alguns probleminhas comigo, eu estava com medo de vender ele e a pessoa que comprar ter um problema maior e depois sobrar para mim eu ter que devolver o dinheiro. Olha o que a cabeça cria, tá? Olha o que a cabeça cria. Só que eu queria me desfazer desses pensamentos, então o que eu fiz? Chamei os anjos da criação, comecei a fazer a limpeza nesses meus pensamentos no futuro e na linha do tempo do futuro e na linha do tempo do passado. Comecei a pedir para que eles, com a espada mágica deles, que eles ajudassem a cortar essa mentalidade, essa energia que eu estava sentindo, tanto para o futuro quanto para o passado, como dentro de mim. Começasse a cortar, me trazendo a tranquilidade, a leveza, o acolhimento, a sabedoria com a luz de Jofiel, que é o arcanjo do segundo raio da sabedoria, para que eu tenha sabedoria em lidar com aquele processo de venda do carro. Depois eu fui lavar a Jerusa, o nome dela era Jerusa, que uma vez ela falou para mim, eu no atendimento com a Paulinha, daí a Paulinha assim, qual é o nome dela? Daí assim, Joaninha, mas ela não quer ser chamada de Joaninha, assim, como não, se eu sempre chamei ela de Joaninha? Daí eu assim, claro, daí eu comecei a pensar assim, claro que ela não quer ser chamada de Joaninha, porque a Joaninha era o meu outro carro. Então eu tava botando a força do meu outro carro nela, sendo que era um carro totalmente diferente. Então ela não estava sendo ela estava sendo uma outra energia. Daí ali no processo com a Paulinha fez uma limpeza energética maravilhosa no carro, as coisas começaram a andar bem. Daí foi aonde que veio o nome de Jerusa. Daí eu fui lá para ter a certeza que era Jerusa, fui lá, comecei a conversar com ela, comecei a sentir a energia. Quando eu falei, você gosta de ser chamada de Jerusa? Eu senti uma vibração tão forte dentro do carro, sabe? Assim, uau, agora eu tô me vendo, agora eu sou a Jerusa, eu sou importante. Daí eu falei, Jerusa, como você pode estar contribuindo e me trazendo consciência no momento que eu estiver consciente, eu estiver dirigindo, eu estiver inconsciente? Me traz
posso te dar posso te dar essa tarefa de você me trazer consciência cada vez que eu me sentir inconsciente? E isso acontecia. Quando eu estava dirigindo, sempre vinha algumas consciências para eu poder criar cada vez mais. E eu agradecia a Jerusa e tal. Daí quando eu estava limpando ela para poder vender, um cara de uma outra cidade ia vir buscar, ia ver ela e tal. Eu estava limpando ela, então eu comecei a limpar ela e pedir, porque elas tinham os defeitinhos na lataria, né? Pedi para que a pessoa que fosse comprar não ligasse para aqueles defeitinhos, prestasse atenção mais na potência que ela é, no motor que ela tem. E que ela encontrasse, eu pedi assim, aqui, Jerusa, eu deixo para que você encontre o seu novo dono. Para que você encontre o seu novo dono, que você vai ser feliz, que esse novo dono te trata melhor do que que eu te trato, vamos supor assim. Eu te trato super bem, mas que esse novo dono te trata muito melhor, que você vá trazer felicidade para aquela pessoa, para aquela família, para aquele ser que vai te comprar, que te compre com muito prazer, com muito amor e te leve com muito amor para casa. Então eu peço para que você escolha essa pessoa para você. Daí o cara que ia ver o carro não pôde vir. Disse que não ia poder vir, não tinha quem trazer, como era uma cidade distante, tinha que vir com alguém para poder levar o carro, né? Disse que não conseguia, Quando ele me falou que não conseguia, um outro entrou em contato comigo dizendo assim, foi claro e direto. Eu adoro pessoas assim, clara e direta. Falando assim, Daisy, ó, o valor é tanto, a única coisa que eu escolho, que eu quero, é levar no meu mecânico para ver como é que tá a mecânica dele. Se tá tudo bem, eu fico com o carro. Única coisa que eu peço. Eu digo, uau! Daí eu pensei o quê? Vou levar no meu mecânico para não ter nenhuma surpresa com o mecânico dele. Vou levar no meu mecânico antes de levar para ele, para ver o que precisa ser feito. Se precisa ser feito, daí eu levo tal horário para ele. Fui lá de manhã cedo, levei no meu mecânico falou, não, o motor tá excelente, tá super bom. Tinha trocado algumas peças, estava na garantia, ó, tá aqui a garantia da peça que você trocou, para que você possa tá vendendo com mais segurança. Tá aqui a peça, precisa trocar umas 2 coisinhas ali, mas é tranquilo. Daí eu digo, então tá, fui lá levar pro cara. Quando eu levei pro cara ver, ele assim, nossa, é igual o que eu tinha. Eu já tive um Fiesta assim, é bem igual. Daí ele assim, podemos ir lá no meu mecânico? Eu digo, claro. Daí eu peguei e já dei a chave para ele dirigir. Daí ele assim, nossa, eu ia pedir para dirigir. Assim, não, pode, dirige. A gente foi conversando e tal. Daí ele assim, eu vi que tu é terapeuta, vi um pouquinho, porque eu tenho que ver de quem eu tô comprando, né? Então eu senti segurança também em comprar de você. Eu vi que você é terapeuta, que atende assim, assim, assim. No fim a gente conversou um pouquinho sobre terapia. Ele pediu auxílio sobre alguma coisa que ele estava passando lá. Eu indiquei uma amiga minha, como eu não faço mais, eu indiquei a minha amiga. E ali a gente começou a conversar. Daí na hora chegou no mecânico dele e tava tudo ok. Precisava trocar o que o meu mecânico falou, o mecânico dele também falou. A gente entrou em acordo ali e deu assim, ok, o carro é teu. Daí vamos fazer os processos do cartório, banco, tal, essas coisas, né? Daí chegou na hora de nós ir pro cartório, a pessoa aqui, que é um pouco desligada da mente, né? Esqueceu o documento em casa. Daí, como ele vinha me trazer em casa, eu assim, olha, então vamos resolver tudo lá no Campeche, que é o bairro um pouquinho longe de onde nós estávamos. Vamos resolver tudo lá no Campeche, tem o cartório, tem o banco, a gente já resolve tudo lá, tu já me deixa em casa, tá tudo ok. Tá, fechou. Vemos aqui, num caminho que nós estávamos, quando a gente estava vindo para o Campeche, eu assim para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, tu pode achar um papo de louco, mas agora a Jerusa é sua. Ele assim, como assim Jerusa? Daí eu expliquei para ele sobre o nome do carro, assim, dele assim, Daisy não é papo de louco. A minha esposa, ela trabalha com cristais e ela tá totalmente interligada nesse processo de energia. Então, eu acredito sim no que tu estás falando.
Então, pode deixar comigo que a Jerusa vai ser bem cuidada. Uau! Sabe assim, aquela felicidade de estar entregando o carro na mão de realmente quem vai tratar ela bem? Quem vai tratar o carro super bem, melhor do que eu? Daí ele falou que tinha 2 filhos pequenos, sem carro não estava dando, tal. Explicou tal situação. Resumindo, deu tudo certo. Chegou na hora da gente entrar no cartório, tinha uma lombadinha assim, né? E ele raspou embaixo dele, começou: ai, Jerusa, desculpa, não quero te machucar. Quando ele falou isso, eu digo: nossa, aí sim, já pegou, né? Eu comecei a rir, gostei, agora eu gostei mesmo, porque agora a Jerusa foi realmente incluída na família. Então, o que aconteceu? Daí no fim eu assim para ele: então, quando você chegar em casa, diz para sua mulher que você chegou com a Jerusa, mas explica para ela quem é Jerusa, tá? Senão tu vai acabar apanhando. Mas enfim, olha só o interessante, a gente começar a prestar atenção nas energias, entendeu? De como nos comunicarmos com as energias que estão ao nosso redor. É com planta, é com carro, a geladeira tá fazendo uns barulhos estranhos, conversa com ela. Começa a prestar atenção nessa energia. Mas antes de você começar a prestar atenção na energia externa, você tem que começar a trabalhar a sua energia interna. Porque eu só consegui prestar atenção nessas energias no nome das plantas, ter essa conexão com a planta, ter essa conexão com o carro, ter essa conexão. Hoje, agora veio uma consciência muito forte de começar. Eu não estava trabalhando, mas começar a trabalhar a conexão com o meu projeto. Eu olho o projeto de um grupo, trabalho o projeto do grupo, mas esqueço do meu. É uma coisa que veio muito forte, começar a trazer essa energia do meu projeto, entendeu? Porque é sempre muito mais fácil a gente olhar para o outro, ajudar o outro, contribuir com o outro, sendo que o seu também precisa desse carinho, dessa atenção. Então, você, primeiro, trabalhar a sua energia, conhecer o seu campo vibratório, para depois, sim, ir trabalhar a energia do externo. Por quê? Quando você for trabalhar a energia do externo, você vai ter uma conexão verdadeira com o externo. E não ficar com a mente como eu ficava antes. Daí eu ficava, daí vem a comparação, entendeu? Mas aquela pessoa lá consegue, porque eu não consigo. Tá, eu vou dar o nome aqui, Josefina. Depois de meia hora, eu não sei mais o nome que eu dei pra pessoa. Pra planta. Olha a diferença. Que quando você se conecta, quem vai se conectar com a energia das coisas é a sua energia, é a sua vibração, não é a sua mente. Daí a sua mente vai conforme essa conexão de vibração, entendeu? Por isso a importância de fazer a meditação, de se conhecer através da meditação, de criar algo no seu campo etérico através da meditação, porque a gente busca muito harmonia, que é a harmonia disso, a harmonia daquilo, mas o que é a harmonia? Oi, Sérgio. O que é a harmonia? A harmonia é você estar congruente com o seu campo físico e com o seu campo etérico. Quem não sabe, o campo etérico é como nós temos nosso corpo etérico, tudo existe. Vamos supor, esse copo está aqui, mas esse copo existe numa outra dimensão. Essa caneta está aqui, mas essa caneta existe numa outra dimensão. Para ela se materializar aqui, ela primeiro foi criada na outra dimensão para depois se materializar. Então, o que é? A gente tem que mentalizar, tem que criar o magnetismo para depois atualizar no físico, atualizar na matéria. Então, quando eu falo para que a gente possa estar meditando e manifestar no campo etérico, aí sim, e entrar em harmonia nos seus atos,
no seu pensamento, no que você deseja verdadeiramente para a sua vida aqui na matéria. Você tem que entrar nessa harmonia junto com o teu campo etérico para que você possa atualizar. A atualização é a materialização do seu maior desejo. Você consegue fazer isso através da sua conexão com o divino, a sua conexão com o seu ser espiritual, a sua conexão com o seu ser, com o seu eu consciente, ou o seu eu do futuro, ou o seu eu novo, a sua conexão com Deus, a sua conexão com Cristo, a sua conexão com a sua espiritualidade. Que daí você está em conexão com a sua espiritualidade, você cria. A congruência é assim, né? Coisa boa. Isso mesmo, a congruência é assim. Porque você cria no seu campo etérico, você mentaliza, né? Ali no seu campo etérico, você está criando no seu campo etérico, você está sonhando, acordada, vamos dizer assim, no seu campo etérico. Você, na hora do momento que você sai desse campo etérico, como é que você está vivendo a sua vida? É onde que vem, como é que você está vivendo a sua vida? Você está vivendo de acordo com o que você desejou lá na sua meditação, com o que você criou lá na sua meditação? Se você estiver vivendo de acordo com aquilo, a atualização vai vir. Porque você confiou no que você criou, você confiou naquilo e as coisas começam a vir. A atualização acaba chegando. E você entra em harmonia em todos os seus campos. Na congruência com a sua mente, suas palavras, seu coração, seu sentimento. Gostaram? Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém... eu vou botar um desafio aqui. Quem assistir essa live, de fazer uma semana de conexão, de meditação, mas vamos dizer assim, não com, a única coisa que você vai ouvir vai ser frequência. Escolha uma frequência que está de acordo com o seu momento. Se você quer trabalhar o seu relacionamento com você mesmo, escolha uma frequência de relacionamento. Então, vê uma frequência ou coloca essa frequência para tocar e começa a criar no seu campo etérico, na sua imaginação, começa a manifestar no seu campo etérico e deixa lá, confia, tudo que você pediu, tudo que você manifestou, deixa lá, confia que vai vir e começar a se trabalhar a sua energia conforme o que você deseja aqui. Depois que o meu carro foi vendido na sexta-feira. Depois que eu vendi o meu carro, eu vejo ainda um carro aqui na frente da minha casa, porque ele ficava aqui na frente da minha porta. Eu vejo um carro ali. Daí agora eu estou pedindo um novo carro. Eu estou pedindo que o carro que deseja vir para mim, na verdade não sou eu que vou escolher o carro, é o carro que vai me escolher. Eu tô pedindo para que o carro que me escolha vem, claro, vem com uma mecânica boa, eu tô botando alguns itens, mas é esse carro que vai me escolher. Qual carro eu não sei, mas eu já vejo a energia dele aqui na frente da minha porta. Porque eu sei que ele tá vindo, ele vai vir. Então, é isso, é ter a certeza que ele tá ali. Eu não preciso ficar olhando se chegou, chegou. Não, ele tá ali. Eu tô vendo, no momento os meus olhos físicos não vê, mas o meu corpo etérico, meu eu etérico tá vendo ele ali. Porque eu tô sentindo a energia dele ali. E quando você sente isso, é porque vai chegar. É a mesma coisa, eu senti a energia da minha casa nova. Antes eu estava criando o quê? Como eu tenho esse ano de 2023, eu desejo me mudar para uma casa maior. Ter um cantinho para eu poder trabalhar. Aqui eu divido o meu trabalho com a minha cozinha. Então, eu quero ter um quartinho só para eu trabalhar. Que esse quartinho vai ser meu quartinho de meditação. Um quartinho energizado de uma forma diferente da casa, vamos dizer assim. Para eu poder ancorar uma energia maior e poder estar desenvolvendo melhor o meu trabalho. Então, como eu desejo todas as plantas, a Daisy acolhe e dar nome a elas. Então, todas as plantas,
Na verdade, eu tô criando isso. As plantas daqui de dentro de casa, eu ainda não sei o nome. Elas que me falam o nome. Mas ainda não senti o momento de estar perguntando. Eu tô começando primeiro com as de fora para depois ir para dentro de casa. Olha só, era para ser o contrário, né? Mas eu tô sentindo primeiro lá. Elas lá na rua, elas estão mais comunicativas com o todo. Essas aqui de dentro, elas já estão mais trabalhando na forma de energia, ajudando a energizar dentro da casa. Então, vamos supor, eu tenho uma jiboia aqui que tá bem linda. E essa jiboia eu já tô sentindo em perguntar o nome dela. Só que eu já vim perguntando pra ela, vou ali, dou um beijo nela, conversando com ela. Mas eu ainda não perguntei pra ela, vou deixar ver se ela se manifesta. Daí, se ela se manifestar, depois eu venho aqui contar pra vocês. Então, eu deixo com que elas se manifestam. Então, a partir do momento que eu pedi nas primeiras plantas, as próximas elas estão se manifestando. Então, tipo, como quem diz assim, agora já que você está nos ouvindo, então eu consigo falar para você o meu nome, algo assim, sabe? Então, eu deixo com que elas comecem a se manifestar. Mas, enfim, se você escolher escolher, eu digo assim, não é você que vai dar o nome delas, tá? É elas que vai dar o nome delas para você. É diferente, porque quando você dá o nome para elas, é a sua mente que tá dando. Quando você trabalha na energia, é elas que estão falando com você. Entendeu? Por isso a importância de se conectar energeticamente com você para depois ir se conectando com as plantas. Então, como eu estou dizendo, essa casa que eu quero criar, eu já estou imaginando ela no meu campo etérico, mas ela que vai me escolher. O local, eu sei que não é mais no Campeche, eu sei que não é mais em Floripa. Agora, onde, não sei. Então, o local, eles que vão me dizer. Eu estou pedindo para que os anjos me orientem aonde que eu vá, qual é o próximo local que eu vou morar. Vai ser numa praia, que eu não consigo, sou filha de Iemanjá, não consigo ficar longe da praia. O que eu tô escolhendo vai ser na frente de uma praia, tipo assim, abrir a janela e ver a praia, sabe? Ver o mar. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Tô escolhendo, tô trabalhando para que isso aconteça. Claro, estamos terminando o mês de janeiro. Tem um ano aí. Muitas águas irão rolar, muitas coisas boas irão surgir. Então, isso eu já tô deixando aqui gravado, para que depois de algum tempo, quando concretizar algo, eu venha aqui e refaço um novo vídeo falando para vocês da importância da gente estar nos conectando com o campo etérico também e poder estar harmonizando tudo isso. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, eu deixo aqui um exercício para vocês tentarem fazer essa conexão com vocês e o seu campo etérico. Colocar uma frequência, escolher a melhor frequência para vocês e depois, quando vocês estão ali, respirar para fazer algumas respirações profundas, que é muito importante, porque daí você vai estar esvaziando o seu dia. Se você for fazer à noite, né, esvaziando o seu dia através da respiração. A respiração é muito importante para a gente se conectar com o nosso ser energético. Então, trabalhando a respiração com a frequência e depois entrando em contato, pede para que a sua espiritualidade proteja você naquele momento e guie você para o seu campo etérico, para que você possa estar se trabalhando lá, criando algo para você e criando essa conexão energética com todos que estão ao seu redor. Eu digo todos, inclusive todos os móveis, tudo que está ao seu redor. E você vai começar a expandir o seu campo energético, e nessa expansão você vai começar a se trabalhar e perceber essa comunicação com as plantas, com os móveis, com o carro, com sua casa, e assim vai criando. Eu tô para criar um workshop agora para esse mês. Vou fazer uma reunião agora no final de tarde com uma pessoa maravilhosa que eu escolhi estar junto comigo.
para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho. Eu estou pensando num trabalho bem em permissão com tudo e com todos somos um. Verdade, Mai, em permissão com tudo e com todos somos um. E quando a gente tem essa permissão, a gente consegue essa conexão. Você consegue observar Deus em tudo. Arro! Então, tá chegando aí até o final dessa semana, vai vir essa novidade. É um workshop, mas eu escolho fazer um workshop mais, vamos dizer assim, mais longo. É um workshop de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas que fique num período mais longo, vamos supor assim. Em um mês vai ser X, você vai ter o valor X, você vai ter no mês, três sessões com terapias integrativas para que você possa estar se trabalhando de alguma forma. Se você quiser continuar, é como se fosse um tratamento em grupo. Então, é como se fosse um tratamento em grupo. Então, todo mês vai ser um valor X, e esse valor X você vai ter direito a esse tratamento. Oi, Tela, tudo bom? Que pena, depois você assiste novamente, você assiste a gravação ali, que tá bem interessante a live, muito legal. Então, só para deixar aí um pouquinho do que vai acontecer. Então, eu estou escolhendo fazer algo contínuo. E esse algo contínuo vai trazer muita criação para vocês e para nós também. Então, o negócio é a gente começar a se observar e perceber o que a gente precisa realmente modificar em nós. Autoobservação. Para a gente aprender a se auto-acolher. Nesse processo que eu estou querendo fazer, vai ter muito acolhimento da sua criança interior, muita coisa, vai ser uma coisa bem legal, assim, bem legal mesmo, para que a gente possa estar crescendo juntos, ok? Eu passando o conhecimento que eu tenho, a pessoa que eu convidei passando o conhecimento que ela tem, e vocês também passando o conhecimento de vocês. Encontros para conhecimento e cura, realmente, conhecimento e cura, porque você vai estar expandindo a sua consciência e indo, cada vez que você expande mais a sua consciência, você vai para a quinta dimensão. E quando nós estamos na quinta dimensão, nós conseguimos criar muito mais além do que essas coisas limitadas que a terceira dimensão tem para nós. Então a gente tem que começar esse processo mental, a trabalhar o nosso mental para que a nossa energia comece a se desenvolver de uma forma diferente, né? Então tá, meus amores, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão Orlando, gratidão Mai, gratidão Tela, gratidão Vanessa, gratidão às pessoas que entraram, e vai ficar aqui gravado. Se você sentir em compartilhar essa live, é de muita contribuição mesmo, porque as pessoas precisam estar se observando de uma outra forma, sair um pouco da ilusão de Maia, que a gente acaba entrando e percebendo o nosso campo energético que está tudo à nossa volta, porque é esse campo energético que cria a nossa realidade. E quando a gente cria a nossa realidade através de algo consciente, são coisas grandiosas e maravilhosas para a nossa vida. A meditação sempre tem que ser feita com frequência. O ideal, sim, Orlando, sempre com frequência. Quando eu comecei a realmente colocar a meditação em prática, as coisas começaram a mudar muito para mim, tá? Tanto de manhã, eu faço de manhã e à noite. Eu tô acordando muito cedo para eu poder fazer meu exercício, para eu poder fazer minha meditação, para 8 horas eu estar pronta para trabalhar. Então, quando você coloca como objetivo, como meta, você consegue acessar campos maiores e acessar o seu ser maior, tanto à noite quanto de manhã. Coloca uma frequência e começa a trabalhar a respiração e a meditação. Você também vai se autoconhecendo, ok? Mais alguma pergunta? Que depois vira hábito, e quando vira hábito, você vai estar 2 respiradas, você já entra no seu campo etérico, ali você começa a se limpar, você começa a criar coisa, você começa
você começa a compreender, a entender que você tem um poder de cura tão grande, de autocura tão grande, tão grande, tão grande, que você vai começar a fazer essa limpeza energética em você mesmo. E isso é muito, muito, muito interessante, muito bom, porque daí você vai se autocurar, né? Então, daí vai procurar um terapeuta quando você realmente não estar conseguindo se autocurar. E você tem essa capacidade muito grande de se autocurar. Essa é a minha intenção nesses workshops que eu quero fazer contínuo, para que você tenha a possibilidade de dar todos os meses comigo e com essa pessoa que eu convidei, que eu ainda não vou falar quem é, para que a gente possa estar nos desenvolvendo cada vez mais. E é como se fosse um tratamento contínuo mesmo, sabe? Todo mês é você ter comprometimento com você. Todo mês um valor X, e desse valor X você pode estar modificando totalmente a sua vida. Ok, meus amores? Então tá, gratidão no fundo do meu coração. Até mais. Ajuda a compartilhar essa live aí para que a gente possa atingir mais pessoas que estejam interessadas nesse assunto. Um beijo, amo vocês.